E assim, para a gente finalizar, eu não queria, a gente não pode deixar de falar do alcoolismo, né? A depressão, quando a gente fala de depressão e alcoolismo, é uma coisa que Andam junto muito o juntas. tempo todo. E a gente sabe a sua história já no tratamento de pessoas com alcoolismo. Então, fala um pouquinho para a gente fazer esse fechamento aí no nosso formulando de saúde mental. Fala um pouquinho para a gente do alcoolismo, do impacto disso, principalmente aí, a gente estava conversando antes de a gente começar a gravar sobre as tendências do alcoolismo na sociedade hoje e como isso tem repercutido de maneira negativa para quadros depressivos mais importantes, mais graves, nessas pessoas. Fala pra gente, por favor. E ainda, né? E como buscar ajuda? Então, Como perceber, né, que precisa. Isso aí. temos que deixar claro o seguinte: o álcool é uma droga, né? E as pessoas, assim, nada contra as pessoas que consomem álcool. Elas têm consciência de que estão consumindo uma droga lícita e que não existe nível seguro de consumo. Mas as pessoas, o álcool é milenar. Antes de Cristo pisar o pé no planeta, o homem já fazia. Existe relatos de 4, 5 mil anos antes de Cristo do consumo de álcool pelo homem, né? Os primeiros momentos ali, porque ele buscava, de certa forma, transcender. O homem sempre buscou, através do uso de substâncias, no primeiro aí a droga, depois as outras drogas foram surgindo, 2000 antes de Cristo, e, né, como os opioides e tudo mais, para poder buscar essa transcendência. E tivemos na década de 60, né, os hippies usando maconha com essa busca, né, de um contato espiritual e tudo mais. Só que no caso do álcool não existe nível seguro, mas é milenar, é cultural, as pessoas saírem para beber, né, e beber de uma forma recreacional. Só que existem algumas pessoas que não têm condições, ou elas não conseguem manter um controle, estabelecer um limite do consumo de álcool. Então, assim, existem vários estudos anteriores, mais clássicos, mostrando essa perda do controle, lose of control, que é o Jelinek, né, descreveu isso na literatura, e depois, da década de 70 para cá, a gente foi entender que essa perda do controle tinha outros fatores implicados também, fatores psicológicos e sociais. Mas essa perda do controle, que ela é biológica, né, algumas pessoas têm isso, e ela vai entrar num padrão de consumo de álcool e depois ela vai realmente perder o controle desse consumo de álcool. E o álcool, por si, ele é um depressor do sistema nervoso central. Inicialmente, ele gera euforia. A gente bebe porque você sai, lógico, beber um vinho, solto, né? É bacana, né? Você fica relaxado, conversa mais e tudo mais. Mas depois Problema vem a nenhum. Mas depressão. depois, se você abusar, beber mais intensamente, ele vai deprimir o seu cérebro e pode levar, inclusive, com o tempo, né, a pessoa desenvolver um quadro depressivo. Se ela já tiver tendência, então ela vai desenvolver mesmo um quadro depressivo. Mas os relatos clássicos da literatura já mostravam que a pessoa que consome álcool, ela consome com esse intuito de amenizar uma certa angústia que ela sente. E só que o álcool, né, ele está sendo usado aí, vamos supor, como um antidepressivo, mas ele vai fazer a pessoa se deprimir cada vez mais. E esse consumo intenso, levando à perda do controle, pode fazer depois com que a pessoa piore esses sintomas depressivos e chegue até um quadro de suicídio, tirar a própria vida. Então, trocando aqui em miúdos, o consumo crônico de álcool, né, visto pela literatura clássica, assim, a pessoa que tem a dependência do álcool, o alcoolista, na realidade, ele está fazendo um suicídio à prestação. Então, nós estamos no Setembro Amarelo, né, é o mês que tem a maior campanha mundial de prevenção do suicídio, né, uma campanha criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina, e que hoje é lei, né, inclusive. A gente chama atenção sobre isso. Quais são as doenças relacionadas com a questão do suicídio? Primeiro, os transtornos afetivos, quer dizer, depressão, transtorno afetivo bipolar, e depois o consumo de substâncias.
E aí você vai imaginar que a pessoa que consome substância, uma substância depressora do sistema nervoso central, como o álcool, ela pode ter sintomas depressivos. E se ela já tiver tendência à depressão, ela vai desencadear a depressão. Então ela vai ter agora depressão e dependência de álcool. Então quando chega para o psiquiatra, como eu falei para você, né, os 10 anos, tudo, a pessoa já tem não só uma patologia, mas talvez outras que tem que ser tratadas. No caso, eu vou tratar então a depressão, mas a dependência do álcool. E tratar a dependência do álcool, no caso, não é simplesmente falar para você, não, você tem que parar de beber, isso todo dia ele escuta, tá? É mudança, aí vem todo aquele conhecimento que eu falei, né, de entrevista motivacional, das bases da terapia cognitivo-comportamental, para que você possa, então, sensibilizar essa pessoa para ela se mudar o estilo de vida dela. Então, parar de beber, né, no caso do dependente de álcool, tem que tirar a substância? Tem, porque não tem como, né, a pessoa continuar bebendo, né, e você vai parar como? Tem que tirar a substância mesmo. Mas de que forma que você vai parar isso? Porque eu falo, eu ando tudo quanto é lugar, festa que eu vou, bares, tudo quanto é canto, como que você vai fazer? Vai fechar todos os bares? Tem que partir da pessoa. Parar todas as festas no planeta porque o sujeito bebe? Não, é ele que tem que mudar. Então ele vai ter que aprender que ele vai a uma festa, que ele pode fazer tudo, menos beber álcool, ele pode sair, ir a uma pizzaria, comer uma pizza, mas ele não pode beber álcool. Ah, mas os outros fazem isso. Os outros são os outros e tem pessoas que não têm essa tendência, mas quem é dependente de álcool também começou assim. Ele não nasceu dependente, agora estou dependente de álcool e não consigo largar. Não, foi um caminhar. Ele começou, de fato, como bebedor social, né, bebendo de uma forma recreativa, e depois isso foi tornando um hábito. E esse hábito depois se torna uma necessidade. Então, isso é meu, né, dos livros clássicos. E esse limiar aí é difícil da gente diagnosticar, né? É uma linha tênue, muito né? Tênue. Exato. Muitas vezes é uma linha tênue mesmo, porque você vai pegar aí um paciente dentro de um contínuo, que você pode pegar um empresário, né, um executivo, o cara está trabalhando, como que ele foi produzindo, mas como que eu sou dependente? Pois se eu trabalho tudo não, mas ele está esquecendo que ele está tendo dificuldade para dormir, que ele está tendo tremores, que quando ele para de beber ele fica tremendo, né, suando, tem o caso de abstinência, ainda que leve, né, mas ele está ali. Isso só vai vir à tona quando isso começa a impactar realmente na vida dele, familiar, social, do trabalho. Aí quando ele chega para a gente, já está num grau mais avançado. Mas quando é um profissional, né, que a gente chega e consegue identificar isso logo de imediato, com aquela visão, né, ampla, aí você já aborta. Inicialmente são os quadros, né, tranquilos, não é dependência leve, mas você já atua ali e evita que essa pessoa chegue a um quadro mais grave, que no final, para você ter ideia, 10% dos pacientes dependentes de álcool vão se suicidar. Nossa, é altíssimo, né? É altíssimo. E 40% deles vão fazer uma tentativa de suicídio ao longo da vida. Nossa Senhora. Então, essa é a questão do álcool. Então, o álcool não é uma substância qualquer, tá? As pessoas saem, tá? Não, tem consciência, estou bebendo, mas isso não vai se tornar um padrão para mim. Não pode estabelecer um padrão de consumo que seja uma rotina. Né? Você pode sair, como você vai à festa, toma uma taça de vinho ou duas, isso é natural. É milenar, isso é cultural. Né? Você toma lá uma cerveja, um copo de chopp, tudo. Agora, começou a abusar, começou a impactar na sua vida, na vida social, familiar, aí sim já é um problema que tem que ser observado.